Donald Trump se apresentou como o salvador da economia americana. Ele prometeu trazer de volta os empregos, reativar as fábricas, enriquecer os fazendeiros e colocar os interesses da classe trabalhadora americana em primeiro lugar. Mas por trás dos slogans e das manchetes, a história é bem diferente. Os empregos são precários, a indústria está encolhendo, os fazendeiros estão enfrentando dificuldades, as pequenas empresas estão sendo pressionadas e a inflação nos Estados Unidos corroeu o orçamento das famílias. Os únicos vencedores foram Wall Street e um punhado de gigantes da tecnologia. Hoje, neste vídeo, vamos analisar 5 razões pelas quais as promessas econômicas de Trump fracassaram e por que a realidade de sua economia é, na verdade, um grande e feio fracasso. Vamos começar com o primeiro fracasso, a América rural e seu setor agrícola. Na verdade, a América rural está ficando para trás há mais de meio século. Há uma enorme quantidade de estudos sobre o fato de que nas últimas décadas, à medida que o setor financeiro e a economia urbana se tornaram o centro nos Estados Unidos, o setor rural foi deixado de lado. Na verdade, o descontentamento rural levou a um enorme apoio a Trump por parte do setor agrícola, que recebeu 23 bilhões de dólares em subsídios do governo durante seu primeiro mandato. Mas desta vez, após sua reeleição, Trump deu um grande golpe por meio de tarifas que prejudicaram o comércio, e as evidências disso aumentam a cada dia. Por exemplo, em uma recente feira agrícola em Illinois, Scott Metzer, que cultiva soja, milho e trigo no centro de Ohio e que viajou mais de 480 quilômetros para participar, percebeu que o mercado para os produtos agrícolas americanos está ficando bastante complicado. As pessoas lhe disseram que os agricultores estão lidando com tantas interrupções que nem conseguem pensar em gastar este ano com itens caros, como tratores novos. Os agricultores americanos esperam colheitas recordes neste outono, mas têm pouca ideia de para onde irá todo esse suprimento. Na verdade, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está prevendo uma safra recorde de milho para a temporada que começa em setembro. A produção de soja está a caminho de atingir um novo recorde, mas as tarifas têm prejudicado os mercados. No nosso último vídeo, detalhamos por que a China substituiu a soja americana pela brasileira como parte de sua guerra comercial de retaliação com os Estados Unidos, e isso levou a enormes prejuízos para os produtores de soja americanos. O resultado é que os agricultores nos Estados Unidos estão enfrentando um excesso de estoques, justamente quando as tensões comerciais com a China reduzem as perspectivas para as exportações americanas. Os preços das safras estão deprimidos como nunca antes. A renda líquida das fazendas caiu 4% este ano, para 141 bilhões, após uma queda de cerca de 20% no ano passado, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O fato de essa recessão ser uma continuação de um longo declínio na renda agrícola nos Estados Unidos a torna ainda mais perigosa. Desde 2011, a renda agrícola na verdade caiu continuamente, com exceção do período da Covid, que elevou os preços artificialmente, já que grandes corporações aumentaram massivamente os lucros e as margens, repassando apenas uma pequena parte para os agricultores. Mas o governo Trump está piorando a situação para os agricultores. Agora, os agricultores estão segurando a colheita para o próximo ano. Segundo Garrett Marks, diretor executivo da CNH Industrial NV, que apresentou algumas de suas máquinas mais recentes na Illinois Farm Show, várias empresas do setor agroindustrial, incluindo a fabricante de sementes Corteva e a maior produtora de fertilizantes do mundo, a Nutrien, tradicionalmente grandes expositoras na feira anual de Illinois, acabaram nem participando do evento este ano. Poucos agricultores estão interessados em comprar até mesmo as tecnologias mais recentes em exibição, como conectar tratores à internet para ajudá-los a plantar e colher com mais precisão. Enquanto os agricultores enfrentam dificuldades para encontrar mercados adequados para escoar suas safras recordes, as tarifas também estão elevando os custos de insumos agrícolas essenciais, como fertilizantes,
aumentando ainda mais a pressão financeira sobre eles. A crise no campo, com dívidas crescentes e rendas em queda, tem sido tão grave para alguns agricultores que muitos produtores de grãos estão trocando seus tratores por rebanhos de ovelhas e iniciando negócios de pastoreio solar para sobreviver. De acordo com dados de 2 estudos, um do Federal Reserve Bank de Kansas City e outro de Minneapolis, os agricultores que dependem fortemente de dívidas para operar demoraram mais para pagar seus empréstimos em 2024, e um número crescente está vendendo ativos para se manter. Enquanto isso, os preços dos insumos têm disparado, em parte devido a tarifas e em parte devido às grandes corporações que controlam os insumos químicos, que estão aumentando suas margens de lucro. A Associação Americana de Soja alertou que os produtores estão próximos de, cito, um precipício comercial e financeiro, e não podem sobreviver a uma guerra comercial prolongada com a China. A Associação Nacional dos Produtores de Milho está soando o alarme sobre uma crise econômica na América Rural. A situação está tão grave que, no grande e belo projeto de lei, o governo Trump precisou oferecer algum alívio aos agricultores, aumentando as diretrizes de mistura de biocombustíveis para utilizar mais combustível derivado de soja e milho. A proteção do seguro agrícola também foi ligeiramente ampliada sob o grande e belo projeto de lei de Trump. Isso está em linha com o primeiro mandato de Trump, quando 23 bilhões em dinheiro dos contribuintes foram pagos a agricultores para compensar o impacto das interrupções comerciais que ele mesmo havia criado ainda durante o primeiro mandato. Como observação, a crise no setor agrícola é uma das razões pelas quais o governo Trump tem atacado a Índia em relação às tarifas, pois ele quer que o mercado indiano, controlado por pequenos agricultores, seja aberto ao setor de laticínios e pecuária dos Estados Unidos, que está passando por dificuldades e é uma de suas principais bases eleitorais nos Estados Unidos. Em todo caso, as preocupações com a guerra comercial superaram quaisquer benefícios provenientes de subsídios na forma de seguro agrícola, mistura obrigatória de biocombustíveis e empréstimos subsidiados. A crise no campo atingiu um nível tal que até mesmo algumas das maiores gigantes do agronegócio, cujos direitos de monopólio sobre insumos e vendas geralmente tornam seus lucros imunes a recessões, foram impactadas. Por exemplo, a fabricante de pesticidas Bayer registrou perdas recentes em seus lucros, e comerciantes de grãos como Cargill, Bunge e ADM viram suas vendas, lucros e ações caírem. Enquanto isso, os fabricantes de máquinas agrícolas estão lidando com tarifas sobre aço e alumínio, o que eleva os custos de fabricação nos Estados Unidos justamente quando a demanda industrial atinge um novo patamar mínimo. E isso nos leva ao segundo fracasso de Trump. O segundo fracasso de Trump é a indústria. Na verdade, o declínio industrial dos Estados Unidos é bastante duradouro e estrutural. No auge, em 1979, o emprego na manufatura representava 22% do total de empregos não agrícolas. Mas essa participação caiu para 9% em 2019. Até 1969, sucessivas recessões econômicas também eram seguidas por grandes recuperações no emprego industrial. Mas desde 1979, e de forma ainda mais marcante entre os anos 1990 e a crise financeira global de 2008, a queda da manufatura nos Estados Unidos foi bastante acentuada. No entanto, a manufatura americana teve uma modesta recuperação nos últimos 15 anos. Hoje, ela representa cerca de 1/10 da economia, mas seu papel é muito maior do que esse número sugere. A manufatura está concentrada em setores estratégicos como defesa, maquinário e indústrias automobilísticas, que oferecem alguns dos melhores empregos em termos de qualidade nos Estados Unidos. E quando se somam os efeitos indiretos nos serviços associados, a real contribuição da manufatura para a economia é muito maior do que 10%. Alguns calculam que chega a 16%. O fator mais importante aqui é a percepção. Muitos americanos veem o declínio da indústria como o declínio da própria América.
Os chamados Sete Magníficos da tecnologia e gestores de fundos como BlackRock e Vanguard ainda podem dominar as finanças globais, mas as finanças de tecnologia dos Estados Unidos não têm o mesmo peso que a América industrial teve no passado. Trump e seus assessores, de Stephen Miller a Peter Navarro, entendem isso. É por isso que eles falam com tanta frequência sobre trazer indústrias de volta para os Estados Unidos. E isso está apenas em sintonia com uma longa tradição nos Estados Unidos, de Ronald Reagan a Joe Biden, que vem falando constantemente sobre trazer de volta os empregos industriais para o país. Na verdade, para o governo Trump, um dos objetivos declarados de tarifar o mundo todo é aumentar os empregos industriais nos Estados Unidos. Mas desejar não faz acontecer. Sem políticas sérias e criativas, essas promessas soam vazias. E a realidade é bastante clara. No setor industrial, o fracasso de Trump é muito evidente. Na sexta-feira, o relatório mais recente sobre empregos mostrou que o crescimento do emprego nos Estados Unidos desacelerou drasticamente no mês passado, enquanto a taxa de desemprego subiu para o nível mais alto desde 2021, alimentando preocupações até mesmo na imprensa de negócios de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos pode estar à beira de um colapso. As folhas de pagamento fora do setor agrícola aumentaram apenas 22 mil em agosto, elevando a taxa de desemprego para 4,3%, de acordo com o relatório mais recente do Bureau of Labor Statistics. As perdas se concentraram em empregos do governo federal, assim como nos setores de mineração, extração e petróleo e gás. O emprego federal é especialmente notável, já caiu em 97 mil desde o pico em janeiro deste ano. Lembra do DOTS, o Departamento de Demissões do Emprego Federal? O comércio atacadista também está em queda, com menos 12 mil empregos em agosto. Isso é claramente o impacto das tarifas impostas ao mundo todo. Na verdade, considerando as revisões do relatório de sexta-feira, as folhas de pagamento ficaram abaixo de 100 mil por 4 meses consecutivos, prolongando o período mais fraco do mercado de trabalho desde a pandemia. O número de pessoas que perderam empregos de forma permanente subiu para o maior nível em quase 4 anos. O número de pessoas desempregadas há 27 semanas ou mais subiu para níveis não vistos desde 2021. Na verdade, agora há mais americanos trabalhando em meio período por razões econômicas do que durante a pandemia. E aqui está um ponto importante. A revisão do Bureau of Labor Statistics também mostrou que os empregos realmente diminuíram em junho. Não apenas um crescimento negativo, mas uma queda real. A primeira queda mensal desde o ano pandêmico de 2020. Os dados foram tão chocantes para o governo que a administração Trump demitiu o comissário do BLS e indicou E.J. Antoni, economista-chefe da conservadora Heritage Foundation, como o próximo comissário do BLS. Para quem não sabe o que é a Conservative Heritage Foundation, confira nosso primeiro vídeo que fizemos na semana passada. Claramente, agora há mais pessoas procurando emprego no mercado de trabalho dos Estados-membros do que vagas disponíveis. E a situação teria sido ainda pior se não fosse pelo setor de saúde. Também um sinal de doença e de demanda artificialmente impulsionada por um negócio privado corrupto. O grande nexo entre a indústria farmacêutica e os seguros, que criou a maior parte dos empregos junto com o setor de IA. Mas espere um pouco. Trump e seus apoiadores não afirmam que os números do BLS são fraudulentos? Mas veja bem, o BLS, a mais respeitável das organizações estatísticas dos Estados Unidos sobre o mercado de trabalho até agora, não é a única que mostra o claro fracasso de Trump no mercado de trabalho. A Challenger, Gray & Christmas, uma empresa renomada e órgão de coleta de dados sobre contratações, constatou que desde que Trump assumiu o poder, as empresas anunciaram 892.362 cortes de empregos,
o maior número desde a crise financeira global de 2008, excluindo o ano pandêmico de 2020. Em comparação com o ano passado, os cortes de empregos neste ano aumentaram 66%. Isso é resultado da decisão de Trump de demitir funcionários federais e depois atropelar as forças econômicas e de mercado por meio de tarifas, observa o relatório. Temos também um relatório da ADP. Com apenas 54 mil empregos adicionados em agosto, os dados de pesquisa da ADP mostram claramente uma tendência de crescimento mais lento no emprego. Também temos o relatório do ISM, que aponta a mesma tendência de crescimento mais lento dos empregos. Depois temos o laboratório Ravelo, que novamente aponta para as mesmas condições do mercado de trabalho. A situação está tão ruim que a ConocoPhillips, a maior produtora independente de petróleo dos Estados Unidos, disse na quarta-feira que planeja cortar até um quarto de sua força de trabalho no próximo mês. Então não é só o Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, que é o órgão do governo, mas também os principais estatísticos do setor privado sobre o mercado de trabalho, ISM, Ravelo, EDR e CGC, todos apontam para uma realidade categórica. A Trumpnomics está fracassando miseravelmente no mercado de trabalho. Isso nos leva ao terceiro fracasso de Trump, que são os serviços e as pequenas empresas. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o maior grupo de lobby do país para a classe empresarial, estimou neste mês que os Estados Unidos têm cerca de 236 mil pequenas empresas importadoras, aquelas com menos de 500 funcionários. Os bens que elas compraram do exterior valeram mais de 868 bilhões em 2023. Mas agora, o impacto anual combinado das tarifas para essas pequenas empresas é de 202 bilhões de dólares. Isso representa um aumento de mais de 20% nos custos operacionais e equivale a cerca de 856 mil dólares por empresa por ano. Imagine que você é uma empresa com menos de 500 funcionários e agora precisa pagar quase $1 milhão a mais em impostos indiretos ao governo. E tudo isso é para compensar os enormes cortes de impostos concedidos às grandes corporações e indivíduos ricos através de um grande e belo projeto de lei. Segundo Goldman Sachs, até junho, as empresas nos Estados Unidos absorveram mais da metade do custo das tarifas impostas por Trump, com o restante sendo arcado por exportadores estrangeiros e consumidores americanos. Quando o secretário do Tesouro, Scott Bessent, foi questionado sobre esse relatório, ele simplesmente repetiu que não concorda com o Goldman Sachs. Aliás, nos próximos meses, o peso vai se afastar ainda mais dos importadores. E a parcela suportada pelos consumidores vai subir para 67%, causando ainda mais inflação ao consumidor. A Federação Nacional do Varejo previu, portanto, que as importações dos Estados Unidos devem cair na segunda metade deste ano, refletindo o consumo fraco, o que prejudica ainda mais as vendas das pequenas empresas, não apenas no setor de importação e exportação, mas em todos os setores, um ponto ao qual retornaremos mais adiante. Enquanto isso, é muito importante notar que as pequenas empresas dos Estados Unidos têm sido a fonte de mais da metade da criação de empregos no país nos últimos anos. Dados do Bureau of Labor Statistics mostram claramente que, em termos de emprego, as pequenas empresas são muito mais importantes do que as grandes nos Estados Unidos. É por isso que o impacto sofrido pelas pequenas empresas se reflete de forma tão direta no mercado de trabalho. Como discutido anteriormente, as pequenas empresas estão tendo dificuldades para cumprir as novas tarifas do presidente Donald Trump e precisam lidar com crescentes pressões financeiras, sendo atingidas por custos de importação mais altos. Aliás, eles são afetados não apenas por quase $1 milhão adicionais em impostos por empresa, mas também por uma enorme burocracia. As taxas específicas por país agora variam de 10% a 50% sobre o valor desembarcado. Isso gerou enormes obstáculos burocráticos.
agora há ainda mais burocracia imposta pela alfândega e proteção de fronteiras. Em segundo lugar, há a necessidade de aumentar as garantias aduaneiras, que são garantias que as empresas devem comprar de provedores de segurança para assegurar que o governo receba sua receita tarifária. Depois, há as possíveis penalidades. John Denton, secretário-geral da Câmara de Comércio Internacional, disse que, para as empresas dos Estados Unidos, não são apenas as tarifas mais altas que importam. É a interrupção operacional e a incerteza que as novas medidas podem criar. Antes, as empresas americanas pagavam a mesma tarifa para todos os países, e a alfândega tinha um trabalho relativamente simples. Mas esse não é mais o caso. Como disse o economista ganhador do Prêmio Nobel, Paul Krugman, e cito, "O que estamos vendo é um sintoma de uma política comercial complexa demais para que nossa burocracia consiga lidar." É importante ressaltar que são as pequenas empresas que mais sofrem com essa disrupção burocrática, pois as grandes empresas têm recursos internos para lidar com essas mudanças administrativas e custos. Por outro lado, para empresas menores, o cumprimento das regras e o planejamento são um verdadeiro desafio. O resultado tem se refletido no setor de serviços dos Estados Unidos, o maior setor da economia americana, que de outra forma é relativamente resiliente a tarifas. O Institute for Supply Management, um observador atento dos dados de emprego, mostra que o setor de serviços praticamente estagnou, já que os indicadores de emprego do ISM para serviços se contraíram 4 vezes nos últimos 5 meses. E isso nos leva ao quarto grande fracasso de Trump, que é o setor de consumo, o setor como uma das famílias. Enquanto as 3 falhas na agricultura, indústria e serviços capturam o lado da produção da economia dos Estados Unidos, o lado do consumo reflete uma tendência de fracasso semelhante. O consumo é um segmento muito importante da economia. Na verdade, de acordo com os dados mais recentes das contas nacionais do Bureau of Economic Analysis, o consumo representa mais de 68% do PIB dos Estados Unidos. E como os gastos dos consumidores respondem por quase 2/3 da atividade econômica dos Estados Unidos, qualquer retração significa um enorme efeito negativo em cadeia na economia. E foi exatamente isso que aconteceu. A administração Trump passou por cima do consumo nos Estados Unidos. Segundo um índice amplamente acompanhado da Universidade de Michigan, o sentimento do consumidor caiu em agosto. É importante notar que o sentimento do consumidor nos Estados Unidos estava se recuperando lentamente do grande impacto durante a pandemia. Mas o governo Trump reverteu isso de forma decisiva, adiando indefinidamente a dolorosa recuperação aos níveis pré-pandemia. A queda no sentimento do consumidor americano tem sido impulsionada principalmente pelas expectativas de aumento da inflação. Este é outro indicador baseado em dados sobre os gastos reais dos consumidores, calculados pelo Bureau of Economic Analysis. Os gastos do consumidor ajustados pela inflação estão em um dos níveis mais baixos desde que Trump assumiu o poder. A queda nos gastos do consumidor é evidente nas vendas de uma variedade de produtos. Por exemplo, os financiamentos de veículos de longo prazo estão aumentando nos Estados Unidos, enquanto os de curto prazo estão caindo, sinalizando a incapacidade das pessoas de pagar parcelas mais altas. Ou considere, por exemplo, um indicador econômico não tradicional. As vendas de papelão ondulado, usado para fabricar as caixas que transportam de donuts a lava-louças e outros produtos. Elas estão em queda, indicando que a demanda do varejo em diversos setores realmente desacelerou de forma significativa. Ou então, vejamos o importantíssimo mercado imobiliário. O mercado imobiliário está passando pela pior primavera dos últimos 13 anos. Com o aumento das dívidas, os consumidores reduziram os gastos com itens não essenciais. O mercado imobiliário, já pressionado por preços altos e custos elevados de financiamento, continua sendo um obstáculo para o crescimento econômico.
Os gastos combinados com construção de residências e projetos não residenciais caíram 2,9% em junho em relação ao ano anterior, uma das piores quedas anuais desde o início de 2019. Na verdade, o que aconteceu é muito sério, e a grande mídia tem suprimido esse fato. O fato é que os Estados Unidos estão presos em uma situação clássica de estagflação. Por um lado, o desemprego está aumentando. Por outro, os preços estão subindo. É por isso que o Fed se encontra nesse dilema. Estimar a inflação e melhorar o emprego são dois dos objetivos declarados do Fed. Especialistas do Fed dizem que, historicamente, o Fed é mais sensível à inflação do que aos dados de emprego. O fato de o Fed já ter sinalizado um corte de juros em setembro, apesar das condições inflacionárias persistentes, comprova nosso argumento. O mercado de trabalho e a atividade econômica em geral estão tão negativos que um estímulo monetário é desesperadamente necessário em um momento em que prevalecem condições inflacionárias persistentes. Uma pesquisa da Bloomberg entre economistas prevê que a economia dos Estados Unidos continuará apresentando crescimento do PIB abaixo de 2% e inflação acima de 2% até 2027. A expectativa é de que a inflação permaneça acima de 3% neste ano e, embora deva diminuir no próximo ano, provavelmente continuará acima de 2%, que é a meta do Federal Reserve. Isso ocorre porque as tarifas de importação mais altas, impostas pelos novos impostos, vão impactar de forma mais ampla os preços ao consumidor e só irão se dissipar gradualmente no próximo ano, caso não ocorram novas interrupções. Se a economia continuar a ter um desempenho abaixo do esperado e o Fed precisar fornecer estímulos forçados, a inflação pode subir ainda mais. Em qualquer um dos casos, é importante notar que não se trata apenas de expectativas de inflação. A inflação real aumentou desde abril, quando as tarifas foram impostas, ultrapassando a marca preferida de 2% do Fed. Economistas consultados pela Bloomberg também esperam que a taxa de desemprego suba para 4,4% até o final deste ano e permaneça nesse patamar durante a maior parte de 2026. Em resumo, as condições macroeconômicas continuarão estagflacionárias pelo restante de 2026, com grandes riscos de alta até 2027. A preocupação com a estagflação chegou a tal ponto que até mesmo a tradicionalmente otimista Wall Street agora está atenta à estagflação nos Estados Unidos. Tudo isso reflete uma condição real de recessão para a economia norte-americana. Mas há um setor que às vezes camufla o desempenho inferior da economia dos Estados Unidos, ou na verdade sua recessão, e esse é o setor de tecnologia financeira. Embora seja errado imaginar que o setor de tecnologia financeira, ao contrário da economia real, esteja em recessão, nem tudo está bem por lá também. E aí está o quinto e mais perigoso fracasso de Trump. Dizemos mais perigoso, porque é aí que reside o poder. Se o governo Trump não conseguir servir seus mestres, ele será demitido. Isso nos leva ao quinto fracasso, que é a tríade dólar, tecnologia, finanças nos Estados Unidos. Todos sabem que a dominância global da economia dos Estados Unidos se deve à sua tríade formada pelo dólar, Wall Street e as maiores corporações multinacionais, agora caracterizadas pelo que se chama de Sete Magníficas. Essa trindade está no centro, não apenas de uma grande parte do crescimento dentro da economia dos Estados Unidos, mas também na proteção da economia americana contra todo tipo de vulnerabilidades e choques. Mas agora estamos vendo rachaduras nessa trindade. Na verdade, esse tema precisaria de um vídeo separado. Por favor, comente se quiser um vídeo completo sobre essa trindade. Mas aqui vai um breve resumo da situação da trindade. Vamos começar com o privilégio do dólar. O status global do dólar permite que empresas americanas façam transações no exterior sem precisar pagar por seguros e proteção cambial. Também permite que o Tesouro dos Estados Unidos opere com níveis incomuns de dívida e déficit. Isso faz dos Estados Unidos o epicentro das finanças e, mais importante, nos isola de crises financeiras graves, porque em momentos de incerteza, o dinheiro corre para portos seguros, valorizando o dólar, enquanto o restante das moedas globais entra em queda livre.
Vamos prestar muita atenção a este gráfico. Foque nos pontos de 2008, 2012, 2014 e 2020, após os quais o valor do dólar subiu acentuadamente. Esses pontos correspondem à crise financeira global, à crise dos títulos europeus e à pandemia de Covid. O ponto mais importante é que toda vez que há uma crise econômica global, instala-se a incerteza. Como um caminho de segurança, o dinheiro sai rapidamente de ativos financeiros denominados em outras moedas locais para se concentrar em ativos denominados em dólar, o que eleva o preço do dólar. Em outras palavras, o que é uma crise para o resto do mundo é uma bonança para o dólar americano. Então, em meados de 2008, durante a crise financeira global, o valor do dólar disparou à medida que o pânico se instalou. Investidores fugiram de ações, commodities e mercados emergentes para o caixa e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e o dólar subiu. De 2010 a 2012 foi uma fase de recuperação. Devido às taxas de juros zero do Fed e ao afrouxamento quantitativo, o dólar foi enfraquecido de forma um tanto deliberada. Mas, à medida que a crise da dívida soberana da zona do euro se intensificou na Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha e Itália, o euro enfraqueceu fortemente, tornando o dólar mais forte em comparação. Em 2012, cada novo episódio do drama do resgate grego levava fluxos de capital para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, impulsionando novamente o dólar para cima. Em 2014, o dólar voltou a se valorizar. A crise da zona do euro não pôde ser contida e a fuga de capitais da Europa, devido ao aperto da política monetária do BCE, levou a um grande salto do dólar. Houve também o colapso do preço do petróleo em 2014, que prejudicou exportadores de commodities, como Rússia, Brasil e Oriente Médio, ao mesmo tempo em que aumentou a demanda por dólares americanos. O resultado foi a valorização do dólar novamente. E, finalmente, 2020. A Covid chegou em 30 de janeiro de 2020. Em fevereiro, o dólar disparou 8% em apenas algumas semanas, o maior aumento desde 2002. Investidores do mundo todo se desfizeram de ativos de risco e correram para o caixa em dólares e para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, causando uma escassez de dólares nos mercados globais. Essa corrida por liquidez levou a uma demanda massiva por liquidez americana. Então, a própria política do Fed deliberadamente estabilizou o dólar. O Fed reduziu as taxas de juros a zero e lançou operações massivas de mercado aberto para salvar a economia dos Estados Unidos. Também abriu linhas de swap com bancos centrais globais para aliviar o estresse de financiamento em dólar, de modo que os bancos centrais não desistissem do dólar como ativo de reserva. Essa política deliberada enfraqueceu o dólar, mas o Fed estava totalmente no controle do rumo da moeda. Então, após setembro de 2021, a inflação disparou na economia dos Estados Unidos e o Federal Reserve mudou para um aperto agressivo, o que levou o dólar a um recorde histórico em setembro de 2022. Isso nos traz a um momento único, a venda do dólar após as tarifas. Isso se conecta à nossa história de que a Trindade também não está indo tão bem. Em abril de 2025, foi imposta uma tarifa global sem precedentes, criando um colapso econômico global momentâneo, já que os mercados de capitais ao redor do mundo sofreram um grande impacto. Mas aqui está a mudança. Desta vez, o dólar enfraqueceu de forma massiva, em contraste com 2008, 2012, 2014 e 2020. Não houve uma corrida de dinheiro de volta ao dólar a partir das moedas locais. Porque agora, ao contrário do que se pensava sobre o dólar ser o ativo mais seguro, muitos grandes investidores como a PIMCO e fundos soberanos de países como Coreia e Japão ficaram receosos de apostar demais no dólar. Há uma série de fatores por trás disso. O contínuo aperto fiscal do Tesouro dos Estados Unidos, os ataques de Trump ao Fed e os ataques de Washington a seus aliados. Mas o resultado foi que a incerteza pós-tarifas elevou o preço do ouro a um nível sem precedentes, tornando-o uma alternativa e um ativo seguro competitivo em relação ao dólar.
além de impulsionar os mercados de capitais em outros lugares, na China e em outros países do leste asiático, em vez dos Estados Unidos. E isso é uma mudança histórica. Não, o dólar não está colapsando. Não, não está surgindo nenhuma alternativa ao dólar como moeda global única. Mas o dólar certamente perdeu sua posição inquestionável como refúgio universal seguro. Agora existe uma variedade de refúgios seguros, e isso é reconhecido pelo governo Trump. Donald Trump disse que imporia sanções a países que tentassem se afastar do dólar em direção a ativos alternativos. E Scott Bessent, o secretário do Tesouro, afirmou que proteger o dólar é um de seus principais objetivos no Tesouro dos Estados Unidos. À medida que os fundos saem dos mercados de capitais dos Estados Unidos, não é apenas o dólar cujo lado negativo em tempos de crise chamou a atenção pela primeira vez, mas isso também teve sérias ramificações para o Tesouro, Wall Street e a economia dos Estados Unidos como um todo. Com a perda de confiança no dólar, credores globais passaram a exigir um prêmio maior para emprestar ao governo dos Estados Unidos. O rendimento do Treasury de 10 anos atingiu novos patamares, mas aqui está o ponto mais importante. Isso está elevando o custo não apenas para o Tesouro dos Estados Unidos, mas o alto custo de empréstimos também se espalhou, aumentando o custo de crédito para os consumidores por meio de cartões de crédito, financiamentos de automóveis e taxas de hipoteca. E isso está ligado a todos os indicadores, como o sentimento morno do consumidor, que discutimos anteriormente. Por fim, chegamos ao mercado de ações e ao grupo Magnificent Seven. Em primeiro lugar, o mercado de ações dos Estados Unidos tem sido impulsionado significativamente pelo Magnificent Seven e pelo setor de tecnologia, como mostra este relatório do Bank of America. 45% das operações concentradas estão em posições compradas no Magnificent Seven, seguidas apenas por posições vendidas em dólar americano e ouro. Na verdade, as ações da União Europeia aparecem apenas em um distante quarto lugar. A IA impactou o setor de tecnologia de duas maneiras. Primeiro, aumentou enormemente os lucros devido à demissão de funcionários. Em segundo lugar, criou um grande otimismo sobre o papel indispensável e dominante da IA no futuro. Isso gerou uma mania tecnológica, uma corrida de dinheiro para ações de tecnologia relacionadas à IA nos Estados Unidos. Na verdade, de acordo com alguns cálculos, a IA, que emprega muito poucas pessoas, está adicionando 0,6 ponto percentual ao PIB, o que representa cerca de 1/3 do crescimento da economia dos Estados Unidos. Mas o setor financeiro de tecnologia de IA tem impulsionado o mercado a um ponto em que muitos investidores temem que isso tenha se tornado, na verdade, uma grande bolha agora. Por exemplo, um relatório do Bank of America mostrou que 91% dos gestores de fundos globais atualmente acreditam que as ações dos Estados Unidos estão supervalorizadas. O mercado de ações ainda está se mantendo, porque os investidores esperam que um corte nas taxas pelo Federal Reserve apoie os mercados, e que o governo Trump, no final das contas, fará de tudo para salvar o mercado de ações. Mas o resultado geral tem sido o que Jonathan Levin, o conhecido colunista da Bloomberg, chamou de rebaixamento dos mercados financeiros dos Estados Unidos de excepcionalismo americano para mediocridade americana. Após uma série de oscilações intensas em março, abril e maio, o índice de referência S&P 500 acumula alta de 9,6% no ano, considerando o retorno total. Claro, esse é um bom retorno. Muitos analistas de mercado chegaram a celebrar isso como a resiliência do mercado acionário americano. Mas, em comparação, o MSCI World Index, excluindo os Estados Unidos, disparou 23,4%, impulsionado por empresas globais dos setores financeiro, industrial e de comunicação. Nesse ritmo, as ações americanas teriam seu pior desempenho relativo desde 1993. E se não fosse pelo domínio dos Estados Unidos em IA, a situação teria sido muito pior. Em termos setoriais, apenas as empresas de tecnologia da informação dos Estados Unidos estão superando o restante do mundo. E a maioria dos investidores considera até mesmo o setor de TI supervalorizado. O que é muito importante é que a pesquisa global com gestores de fundos do Bank of America revela que
Desde a chegada de Trump ao poder, muito poucos investidores, no geral, veem uma economia americana mais forte nos próximos 12 meses. E a expectativa é muito importante para os mercados de capitais. Tudo isso não significa que a dominância financeira dos Estados Unidos esteja entrando em colapso. Não existe outro mercado de títulos que possa substituir os Treasuries para fornecer liquidez global. Os mercados de ações dos Estados ainda são considerados os mais profundos e líquidos pelos investidores globais, e os investidores ainda querem exposição a gigantescas corporações americanas, cuja substituição não está no horizonte, apesar do crescimento das concorrentes chinesas. Mas o ponto de virada já começou. O status incontestável do dólar foi quebrado. O mercado financeiro dos Estados Unidos está finalmente lidando com a narrativa de vender a América, e os próprios investidores estão repensando o segmento de tecnologia relacionado à IA, o ativo americano mais atraente do momento. Os Estados não são mais a maior economia em termos de PPC, não fabricam tanto quanto antes, e são apenas uma das 3 superpotências militares. A dívida nacional já ultrapassa 37 trilhões de dólares, e graças ao grande e belo projeto de lei de Trump, está a caminho de chegar a 40 trilhões de dólares. O FMI agora espera que a economia dos Estados Unidos cresça cerca de 1,9% em 2025, uma desaceleração significativa em relação ao ritmo de 2,8% do ano passado, mesmo com a expectativa de que a economia global cresça cerca de 3% no geral. Isso seria o pior desempenho relativo dos Estados Unidos desde 2022, e antes disso, desde 2017. O resumo é claro. Por trás desses números principais, que não são bons de nenhuma forma, este vídeo mostrou que a economia dos Estados Unidos está, na verdade, enfrentando uma fraqueza estrutural mais profunda. A agricultura continua em recessão. As bases industriais estão cambaleando devido a tarifas e à concorrência global. E o setor de serviços, que já foi o pilar do crescimento econômico dos Estados Unidos, está desacelerando sob a pressão da inflação e da instabilidade. O consumo, que representa quase 70% do PIB dos Estados Unidos, está enfraquecendo à medida que as famílias enfrentam custos mais altos e queda na confiança. No topo, a chamada alta economia de finanças e tecnologia prospera em uma bolha desconectada da América trabalhadora. O resultado é uma economia em que a metade mais pobre dos americanos agora detém as 2,5% da riqueza nacional. Um lembrete contundente de que os custos desse modelo recaem sobre muitos, enquanto os ganhos se concentram em poucos. Donald Trump pode não ser responsável por todas as falhas estruturais, mas chegou ao poder prometendo revertê-las. Em vez disso, esses 5 fracassos, na agricultura, indústria, serviços, consumo e na alta economia financeira, só se aprofundaram sob sua gestão. E continuarão a assombrar seu governo à medida que mais americanos perceberem a realidade de que os principais indicadores da economia dos Estados Unidos não conseguiram acompanhar o ritmo. É hora de dizermos a verdade. A economia nacional dos Estados Unidos foi praticamente reduzida a um punhado de estados, ações de tecnologia ligadas à IA, o setor de saúde e os ricos. Esse último ponto é importante. As elites nos Estados continuam acumulando mais, mas para a classe trabalhadora, Trump foi um desastre, e a economia de Trump, para todos os efeitos práticos, esteve em recessão.